Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você tem certeza que você vai encontrar muitas informações, opiniões do nosso glorioso. Seja muito bem-vindo sempre aqui, beleza? Se você está chegando aqui pela primeira vez, peço a moral de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para você sempre receber uma notificação aí no teu celular todo vídeo que a gente soltar aqui, beleza? Além de deixar, claro, o like, que é muito importante também. O YouTube divulga, cada like que você dá aí, o YouTube vai divulgando para pessoas, os algoritmos vão ficando maiores, né? O YouTube vai divulgando aí para outros botafoguenses, beleza? Vamos então falar de Botafogo? Notícias dessa manhã de quinta-feira, chegou mais um reforço, hein? Ontem eu fiz um vídeo cobrando a diretoria do Botafogo por reforços. A gente já sabia, você que acompanha o canal do Medeiros, já sabia que o Di Plácido, lateral direito do Lanús, era o novo reforço do Botafogo, vem por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra, caso ele se destaque aqui no Botafogo, o Botafogo já tem um valor fixado para comprá-lo do Lanús, da Argentina. O jogador foi muito importante nessa negociação, porque o Lanús chegou a um certo ponto ali que não queria emprestar, mas aí o jogador forçou uma saída, falou que é um sonho dele jogar no Brasil, etc, aquela coisa toda. Chegou ao aeroporto do Galeão, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E aí tava lá alguns jornalistas, meu amigo Sérgio Santana estava por lá também, conseguiu pegar algumas palavras do jogador, né? Vamos lá, abre aspas aí para o Leonel Di Plácido, primeiras palavras como jogador do Botafogo. Já estou aqui no aeroporto do Rio e estou muito feliz de poder jogar no Botafogo. É um clube muito grande, de muita história. Estou entusiasmado para jogar aqui e conhecer meus companheiros. Beleza, o lateral ainda não vai poder atuar no clássico contra o Flamengo, né? Porque tem toda aquela questão burocrática de você inscrever o jogador, tem documento que está vindo da Argentina, não vai ter tempo ainda para inscrever o jogador até sábado agora, né? Depois de amanhã, Botafogo e Flamengo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Mas é mais uma opção aí para a lateral direita do Botafogo, que já conta com Rafael e com Daniel Borges. Provavelmente a lateral direita está fechada para o ano. Vão ser esses três laterais no ano de 2023. Rafael, Di Plácido e Daniel Borges. Deixem suas apostas aí para quem vai ser o titular, né? Vamos ver como é que vai ser o Di Plácido. Rafael, por enquanto, é o titular, Daniel Borges ali está na reserva e o Di Plácido chega agora para disputar a posição também, beleza? Então toda a sorte do mundo ao Di Plácido, mas minha cobrança de ontem continua de pé. Falta ao Botafogo ainda um ponta direita para repor a saída do Júnior Santos, falta ainda um ponta esquerda para repor a saída do Jefinho, falta ainda um centroavante para disputar a posição com o Tiquinho Soares ainda. Então faltam pelo menos mais 3 contratações para o Botafogo. Estaremos cobrando aqui todos os dias até que essas contratações sejam feitas. Se o Botafogo quer ser campeão, o Botafogo precisa trabalhar para ser campeão. O time é bom, mas tem carências e o Botafogo precisa contratar e suprir essas carências. Isso se quiser algum título, e é isso que eles estão prometendo. Então a gente vai cobrar para que eles cumpram as promessas que eles fazem. Beleza? Agora falando um pouco sobre o time do Botafogo que treinou nessa semana visando o clássico contra o Flamengo, temos boas notícias. Isso porque alguns jogadores estão retornando de lesão e isso é muito importante. O Botafogo vai ganhando aí com essas voltas, né, desses jogadores, que alguns são titulares, inclusive, desse time. O Marçal, que ficou de fora do jogo contra o Vasco, né? Muita gente não entendeu por que ele não jogou, por que jogou o Hugo, que é o lateral reserva hoje. O Marçal, ele treinou normalmente durante a semana, então deve ter condições de jogar sábado contra o Flamengo. Tá? Isso é uma notícia muito importante. O Marçal é um lateral esquerdo experiente, né? Titular do Botafogo, e a gente conta muito com o retorno dele. O Carlos Alberto, atacante que o Botafogo contratou por empréstimo junto ao América Mineiro, né, que se lesionou, né, nesse campeonato carioca, também apareceu lá de chuteira, treinou, só que o Carlos Alberto ainda está em fase final de recuperação. A gente não sabe ainda se ele vai ter condições de jogo contra o Flamengo,
se vai ser relacionado ou não, isso o Botafogo ainda vai divulgar, mas foi muito bom ter visto o Carlos Alberto e também o Eduardo, Carlos Eduardo, esse aí jogou muita bola no ano passado, né? Titular absoluto no ano passado do Botafogo, fez gols importantes. Ele acabou se lesionando no final do Brasileiro do ano passado, não jogou ainda nessa temporada 2023, o Eduardo, né? E vive também essa expectativa de retorno, essa expectativa de ser relacionado novamente. A princípio, o Eduardo estava com volta prevista somente para o Campeonato Brasileiro, lá em abril, mas a gente vendo aí ele já com chuteira, treinando dentro de campo, lá no Lonier, pode ser que o Botafogo tenha conseguido aí adiantar o processo do Eduardo, quem sabe, para ele jogar talvez aí umas fases semifinais e finais do Campeonato Carioca, enfim, vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Eduardo, que para mim é titular absoluto, joga muita bola o Eduardo. E o Vitor Cuesta hoje deu entrevista coletiva lá no CT do Lonier, né? Hoje o Botafogo abriu lá o espaço para a imprensa acompanhar um pouquinho do treino, falar um pouquinho com o Vitor Cuesta, ele que foi o escolhido hoje da assessoria de imprensa do Botafogo para falar com os jornalistas. E o Vitor Cuesta, abre aspas aí para o Cuesta: quando eu cheguei, falei que não estava passando por um grande momento lá no Internacional, né? Agora tenho que reconhecer que estou passando por um bom momento. Recuperei o futebol que eu queria, me sinto confortável. Agradeço ao Botafogo pela oportunidade, aos companheiros, comissão técnica e à torcida pelo apoio. Aí perguntaram lá se o Vitor Cuesta, se ele já acha que ele é ídolo do Botafogo, enfim, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas vamos lá. O Cuesta, abre aspas pro Cuesta, o que ele falou. Ídolo eu acho que ainda falta muito, concordo com ele, né? Não ganhou nenhum título ainda, com muito calma, né, gente? Tenho que conquistar títulos primeiro, então a gente vê que o próprio Vitor Cuesta é bem coerente, né? Para, se Deus quiser, me tornar ídolo. Tento fazer o meu melhor pensando no dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, para dar o meu melhor dentro de campo, fecha aspas, para o Vitor Cuesta. E também ele falou sobre a partida de sábado contra o Flamengo. Abre aspas aí para o nosso Vitor Cuesta, El Patrón. Obviamente que um clássico é diferente, mas nosso grupo encara todo jogo como se fosse uma final. Estamos nos preparando muito bem para fazer um grande jogo. Esperamos conseguir uma vitória para dar sequência ao nosso trabalho. Todo jogo é uma história diferente. Sabemos que o grupo do Flamengo é muito qualificado, praticamente tem 3 times de grandes jogadores. Não faz diferença. É se preparar e pensar em nós para dar o nosso melhor e vencer esse clássico. Por que, fecha aspas para o Cuesta aqui, por que ele falou isso nessa última frase? O Flamengo está no meio de uma final de Recopa Sul-Americana. Inclusive perdeu o primeiro jogo para o Independiente del Valle por 1-0 lá no Equador. Então, o segundo jogo, que vai ser o que vai decidir o título, será no Maracanã na terça-feira. O Flamengo joga o clássico com o Botafogo em Brasília no sábado. Então, são grandiosíssimas as chances do Flamengo não jogar com time titular, de jogar com time reserva ou até alguns jogadores do sub-20 nesse jogo. A pressão lá no Flamengo está muito grande para vencer esse título da Recopa Sul-Americana e ainda perdeu a primeira partida, como eu disse aqui para vocês. Então o Vitor Pereira, treinador do Flamengo, provavelmente colocará time aí alternativo para enfrentar o Botafogo. O Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo vai com o time titular, o Botafogo vai com o que tem de melhor e só torna a pressão também para cima do Botafogo de vencer o clássico maior ainda. A gente sabe que clássico sempre não tem muito favoritismo, é sempre um jogo muito disputado, 2 camisas grandes, mas o Botafogo enfrentando o time reserva do Flamengo, o Botafogo aumenta a sua responsabilidade de vencer essa partida. Beleza? Então vamos torcer para que o Botafogo consiga fazer um grande clássico e a partir de hoje aqui a gente vai aquecer esse clássico entre Botafogo e Flamengo. Botafogo, ó, o Abel Ferreira costuma fazer isso aqui, ó. É isso que ele faz lá no Palmeiras. Então, ó, cabeça no lugar, Botafogo. Não quero nunca mais ver o que aconteceu no jogo contra o Vasco. Aquela infantilidade toda, aquela perda de cabeça naquele jogo, ó. Vambora pro clássico contra o Flamengo, então. Um abraço e até a próxima.